Hora da decisão! Enfim, depois de quase um mês, o Vasco voltará a campo sábado contra o Botafogo pela 13ª rodada de Campeonato Brasileiro. E logo depois de enfrentar o Botafogo em Brasília, Distrito Federal, o Vasco embarca direto para o Equador, pois terá terça-feira um desafio importante contra a equipe do Independente Del Valle pelos playoffs da Copa Comebol Sul-Americana. Acabou, meu amigo. O tempo de mamata parou. Agora é vida real. Agora vai começar de fato a temporada de 2025. E é claro, nesse Acorda Vascão, eu vou trazer a você todas as informações, né, sobre essa próxima parte, né, melhor dizendo, da temporada do nosso Vascão. Além disso, também trazer informações importantes sobre a chegada do volante Thiago Mendes, que se dará amanhã, terça-feira, aqui na cidade carioca, falar sobre questão de mercado, envolvendo ponta Brian Rodrigues, tem informações também importantes, vão vendo outros nomes no mercado da bola, um Acorda Vascão que chega para você nessa manhã de segunda-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você aí que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Você que ainda não é inscrito, saiba que a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento, mas também para que você não perca nenhum conteúdo do nosso canal. Você sendo um inscrito do canal do Gigante Vasco, todos os nossos vídeos chegarão até você. Então, conto muito aí com você, vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco, volto a repetir, cada vez maior. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando sobre exatamente esta semana, né, do nosso Cruz Maltino. O Vasco que passou aí, vai se completar um mês sem jogos. A última partida do nosso Vascão aconteceu no dia 12 de junho, aquele jogo contra o São Paulo, dentro do Morumbi, onde o Vasco amassa o tricolor paulista e vence, né, o jogo pelo placar de 3-1. Uma atuação boa que deixou muitas saudades ao torcedor vascaíno. O Vasco, logo após aquela partida, fica 10 dias de folga, retorna a campo exatamente 10 dias depois, na segunda-feira retrasada, completou no sábado, anteontem, a sua segunda semana cheia de treino. Ontem o elenco Cruz Maltino ganhou folga e hoje retorna aos gramados do CT Moacir Barbosa para adentrar a sua terceira semana de treino após o período de folga, né? Período de férias, melhor dizendo, de intertemporada. O Vasco da Gama que agora terá um confronto já marcado. Sábado contra a equipe do Botafogo. O Vasco estará entrando em campo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa do nosso Cruz Maltino é que o Vasco enfrentasse a equipe do Botafogo, tendo enfrentado a equipe do Montevidéu neste último sábado, no amistoso de preparação. Infelizmente acabou não acontecendo, então será uma grande surpresa a partir desse próximo sábado para o torcedor vascaíno. E creio que também é uma grande surpresa para o elenco vascaíno de uma forma geral, como será, depois de 3 semanas longe dos gramados, voltar a entrar em campo. O Vasco, então, tem esse jogo importante às 5h30 da tarde, né? Contra a equipe do Botafogo pelo Brasileirão. Jogo que é de fato decisivo. A vida do Vasco, olhando para o Campeonato Brasileiro, não é uma vida tranquila, muito pelo contrário, é uma vida difícil. O Vasco hoje é o 13º colocado brasileiro, então precisa vencer esse jogo, e não às 5h30, mas sim às 6h30 da tarde, e logo após enfrentar a equipe do Botafogo em Brasília, Distrito Federal, o Vasco embarca direto para Quito, tá? O Vasco sai no sábado de Brasília e vai para Quito, no Equador, onde vai enfrentar a equipe do Independente Del Valle na terça-feira. A diretoria ainda não definiu onde será o treino de domingo, se será em solo equatoriano
ou será em Brasília, mas tudo está definido que não terá esse retorno ao Rio de Janeiro. Com relação primeiramente ao Botafogo, vive uma fase aí de muita incógnita, né? Botafogo ainda não tem um técnico para esse jogo de sábado. O Botafogo avança em muito para definir o seu novo treinador, deve ser inclusive filho, né, de Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira, mas mesmo se confirmando o filho de Ancelotti, né, como o novo técnico do rival, sábado ele não estará em campo. Sábado quem vai comandar o Botafogo contra o Vasco da Gama será Cláudio Caçapa, amigo torcedor vascaíno, hoje o auxiliar técnico que deve comandar a equipe nesse clássico da amizade. Olhando aí para o outro rival de terça-feira, o Independente Del Valle, equipe que vive um ótimo momento olhando para o campeonato equatoriano, é uma preocupação, porque se o Vasco da Gama ele para 10 dias por conta da Copa do Mundo de Clubes, o futebol equatoriano não parou, diferente do futebol brasileiro, então o Vasco vai enfrentar o Independente Del Valle que está a todo vapor, numa rotação 100 por hora, algo completamente preocupante. O Del Valle vive um ótimo momento, inclusive dentro desse próprio campeonato equatoriano. O time que é comandado pelo técnico Javier Rabanal foi a campo na noite deste último sábado, onde ontem, para o confronto contra o ex-antigo líder, né, do campeonato equatoriano, que foi o Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil, ele empatou o jogo, né? O Independente Del Valle abre o placar, faz 1-0, acaba sofrendo um empate nos minutos finais, mas segue liderando aí o campeonato, no caso, equatoriano. O Barcelona chegou a ficar na liderança em alguns momentos. O Independente Del Valle, entretanto, né, acabou retomando essa liderança logo após e neste momento segue aí sendo líder do campeonato equatoriano com uma invencibilidade de exatamente 8 partidas, tá? Então o Vasco da Gama vai enfrentar um adversário bem difícil. Atual líder do campeonato equatoriano, equipe que chega com bastante moral, equipe que nos últimos 8 jogos, né? Volto a repetir, não perdeu nenhum jogo, tem 4 empates e 4 vitórias. Então é para ficar de olho, cara. Não será fácil, amigo vascaíno. Muito pelo contrário, será um jogo tenso. Dia 15, agora próxima terça-feira, é o jogo de ida em Quito. E dia 22 é o jogo de volta dentro do Caldeirão de São Januário. Tá confiante? Chegou a hora. Agora, de fato, acabou a mamata. Agora é realidade, né? Chegou a hora de Vasco da Gama e Independente Del Valle. Tá animado? Eu tô muito, cara. Não vejo a hora de passar estresse com o nosso Vasco da Gama. Essa, de fato, que é a grande realidade. E falando em Vasco e Botafogo, falando em Vasco e Independente Del Valle, a expectativa é que o novo reforço do Vasco da Gama, Thiago Mendes, já possa estar à disposição para esses ambos jogos, tá? Thiago Mendes chegará ao Rio de Janeiro amanhã, terça-feira. O atleta já assinou o seu contrato com o Vasco de forma digital e o Vasco aguarda apenas até o dia 10 para que possa regularizá-la. A janela de transferências será aberta no dia 10 de julho e a partir desta data qualquer jogador já poderá ser regularizado pelo nosso Cruz Maltino. O Thiago Mendes vinha jogando no Al Rayyan do Catar, então um jogador que não está em inatividade. A última partida, né, do volante Thiago Mendes vestindo a camisa do clube do Catar foi exatamente, né, quero confirmar aqui a vocês direitinho, vamos ver aqui, no dia, caraca, não tá aparecendo porque era a temporada passada, então deixa eu confirmar, ele teve 11 jogos na temporada vestindo a camisa do Al Rayyan, e o seu último jogo vestindo a camisa do clube do Catar foi no dia 24 de maio, ou seja, 1 mês e 10 dias praticamente que o Al Rayyan estava entrando em campo e tendo o Thiago Mendes como seu primeiro volante titular. Um jogador que de fato não está numa atividade grande, mas também não está completamente inativo. Um atleta que chega então amanhã, se apresenta ao grupo, deve fazer o seu primeiro treino provavelmente na quarta-feira com o elenco Cruz Maltino, ser regularizado no dia 10 de julho, quinta-feira, e fica aí a critério do técnico Fernando Diniz se vai levá-lo ou não, né? Mesmo que ele não esteja à disposição para a partida contra o Botafogo, Fernando Diniz levando o Thiago Mendes poderá utilizá-lo contra a equipe do Independente Del Valle no Equador no próximo dia 15. Então, provavelmente o Thiago Mendes viajará com o grupo. Ainda ontem, o jornalista Alexander Vieira trouxe a informação que o Thiago Mendes foi de fato um nome tentado pelo São Paulo em diversos momentos aí da carreira, em diversas oportunidades nos últimos anos. Entretanto, desta janela de transferências, o São Paulo não iniciou nenhum contato para tentar a sua contratação.
Informação até dos representantes do jogador é que o último contato feito pelo São Paulo foi há exatamente 3 meses. Então, exatamente diante disso, né, não teve nenhuma procura por parte do tricolor paulista com relação ao volante Cruz Maltino. O único clube que foi realmente mais incisivo pela contratação do Thiago Mendes foi o Vasco. E por que os outros clubes não foram? Porque o Thiago Mendes é ruim? Não, mas pela questão financeira. A questão financeira pesou. O Vasco ele foi o único clube disposto a pagar aí o salário do Thiago Mendes, que de acordo com informações vai gerar algo em torno de 1.100.000 reais por mês. Ou seja, o Thiago Mendes terá um salário anual no Vasco da Gama, né, de 13.200.000 reais. Um jogador importante, um jogador com moral, carreira europeia, que foi muito bem, principalmente no futebol francês, onde passou 6 temporadas, 2 no Lille e 4 no Lyon. É um ídolo do clube francês, um jogador que chega aí com status titular absoluto, experiência, para reforçar esse sistema de meio campo, mas principalmente esse sistema defensivo que carecia de um nome como Thiago Mendes. Te anima ver o Thiago Mendes aí, né, no sistema de meio campo do nosso Cruz Maltino, naquela posição ali de primeiro volante? Me anima muito, cara. Eu acho que é um nome que, volto a repetir, vai estar precisando de fato ter ali. E prosseguindo aqui com o vídeo, só entrando rapidamente num assunto relacionado a um atacante que o Vasco, buscou na janela de transferência do meio do ano passado, buscou na janela de transferência do início desse ano, viveu essa expectativa de buscar novamente agora nesta janela. Mas a informação do jornalista Wagner Fred é que Brian Rodrigues, sim, ele mesmo, Brian Rodrigues, está muito perto de ser anunciado como novo reforço não do Vasco, mas do Santos. O Santos hoje se aproxima da contratação desse jogador que foi tão procurado pelo Vasco da Gama nas últimas janelas de transferência. Informações é que o Santos tem acordo com o jogador e neste momento busca um acerto com a América do México, tá? Negociação aí que tá andando muito bem. Até o próprio América tem interesse na negociação do ponta, mas precisa chegar a um acordo com o Santos com relação ao valor que será colocado à mesa. Há um otimismo muito grande para que esse negócio possa vir a ser fechado, tá? Além do Santos, que é muito provavelmente o destino do jogador, ainda há também outros clubes na jogada, o que dificulta um pouquinho o desfecho desse negócio. Além do Santos, clubes do futebol europeu também estão interessados na contratação do ponta uruguaio Brian Rodrigues. Será uma semana decisiva para esse jogador que na última temporada teve 3 gols e 9 assistências em 38 jogos vestindo a camisa do clube mexicano. Um baita nome que o Vasco tentou de todas as formas possíveis fechar na última janela de transferências e no fim poderá parar num rival direto do nosso Cruz Maltino, que vive uma situação financeira ainda pior do que a do Vasco da Gama. Então assim, é difícil entender um excelente nome, uma excelente opção de mercado, um jogador que arma muito bem pela ponta, com dribles e velocidade, um jogador de boa finalização, o ponta ideal talvez que o Vasco da Gama tivesse que ter dentro do seu grupo, não virá para o nosso Cruz Maltino. Um ponto, que o Vasco busca ano a ano, vai acabar fechando com o rival direto do Campeonato Brasileiro. Que loucura, né, amigo vascaíno? Tem coisas que são difíceis de fato de entender. Então, praticamente martelo batido, ele indo para o Santos, é claro, não virá para o nosso Vasco. E para fechar aqui com vocês esse Acorda Vascão, uma notícia muito engraçada até, cara, relacionado aí a uma visita, melhor dizendo, que ocorreu ontem em São Januário. Tá aparecendo aí na imagem a vocês uma visita completamente inusitada e não foi ontem, foi no sábado. O primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, foi até São Januário junto de toda a sua comitiva e fez um tour guiado às dependências do nosso Caldeirão. Ele conheceu um pouquinho mais sobre a história do nosso Vascão, né? A informação é que Pham Minh Chinh está no Rio de Janeiro para participar aí do encontro da cúpula do BRICS e diante disso, né, esteve presente em São Januário. O Vietnã, que é, no caso, o país que o primeiro-ministro veio representar aqui no Brasil, não é um dos fundadores do BRICS, mas faz parte do bloco como um país parceiro. Então foi ele ao lado também da sua esposa Leti, ambos presenteados com camisas personalizadas do nosso Vascão. Então olha que loucura, cara. O primeiro-ministro, além de ter recebido o presente, também entregou aí os representantes do nosso Cruz Maltino uma camisa do Hanoi FC, que é um dos principais clubes aí, né, do país
asiático. Então, cara, que loucura, né, cara? Assim, realmente tem coisas que só acontecem com o nosso Vascão, cara. Uma das pautas aí do encontro, de acordo com a imprensa vietnamita, foi a possível colaboração no governo brasileiro e do Vasco na cooperação e suporte de atividades para desenvolver o futebol do Vietnã. Então, o primeiro-ministro, praticamente o presidente do Vietnã, dentro de São Januário. É difícil entender. O Vasco realmente não se entende, só se vive, cara. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Esse, meu amigo, foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo dessa segunda. Chega aí pra você, é claro, muito agitado, muito movimentado, cheio das últimas informações e novidades. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína.